Olá, caro aluno! Eu sou a professora Selma e essa é a aula 4, Fundamentos Teóricos da Alfabetização. É muito importante conhecer os fundamentos teóricos da alfabetização, porque as teorias que fundamentam as concepções de aprendizagem do professor são determinantes para que os processos de alfabetização sejam bem-sucedidos. Nós trataremos aqui de teorias da aprendizagem, aquelas que são mais usadas no Brasil, tá? Em processos de alfabetização. Teoria que serve de respaldo. Eu acredito que a aprendizagem se processa dessa maneira, tá? Então, eu uso esse autor, essa teoria que me dá base. Todo professor, alfabetizador ou não, ele tem uma concepção teórica, talvez não única. Ele se apropria de uma concepção teórica de algum autor e passa a trabalhar com base naquilo. Pode não ser única, como eu falei, ele pode usar mais de uma concepção e talvez construir um outro caminho, mas não deixa de ter uma participação, né, daquela teoria nas suas práticas. Quero falar com você um pouquinho sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Nós vamos falar também sobre a psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberoski, a teoria histórico-cultural de Vygotsky, brevemente da Luria. Tá? São 3 teorias de aprendizagem. A teoria do Jean Piaget, desenvolvimento cognitivo, ela não está voltada para a alfabetização exclusivamente, para letramento, para a construção da aprendizagem da língua materna, tampouco a teoria histórico-cultural de Vygotsky. Elas são construídas em outros contextos, mas que estão relacionadas à aprendizagem de modo geral. Já a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro, né, e Teberoski, ela é voltada para um contexto de alfabetização. Vamos lá. Vou falar brevemente de cada uma dessas teorias. Não tenho a intenção de esgotar, nós não temos tempo para isso, mas você tem referências no seu livro, texto, no livro de referência, então você vai lá, pega as referências, faz as leituras e se aprofunda nesse conhecimento e possivelmente você já deve ter ouvido falar dessas teorias em outras disciplinas. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, do Piaget, ela está relacionada a uma epistemologia genética. Ele tem uma preocupação grande com o biológico, como se processam os esquemas mentais, como que a pessoa aprende, qual é o funcionamento biológico dessa pessoa, quais são os estímulos que ela tem para a aprendizagem. Então, ele desenvolveu a teoria da epistemologia genética, que ela concebe o conhecimento como uma contínua construção que ocorre por meio do contato da criança com os objetos de estudo. Olha que interessante. Então, objetos, estímulos externos, né? O que você coloca para a criança ou para a pessoa, né, que está ali numa condição de aprendizagem, poderá estimular a sua aprendizagem. Ou seja, há essa interação. E o objeto que a gente fala aí, né, por meio de objetos, a pessoa vai aprendendo, não é só um objeto concreto. A gente pode falar sobre temas, conceitos, sobre ideias abstratas também. Tá? Então, a criança em contato com um jogo, a criança em contato com uma bola, a criança em contato com no nosso caso aqui, ele não fala isso, com as letras, com as palavras, com os textos, né? Ela vai desenvolver processos de aprendizagem. Interessante, não é? Mais com esse perfil biológico de esquemas mentais, de estruturas neurológicas, estruturas intelectuais pré-existentes nesse sentido. Ele apresenta para nós alguns estágios de desenvolvimento do indivíduo, né? No caso da criança.
Ele apresenta 4 estágios que ele considera importante e dentro de cada um desses estágios, como você pode observar, são tratadas algumas concepções, construídos alguns conhecimentos, né? São desenvolvidas algumas habilidades e competências. O primeiro estágio de desenvolvimento que ele aponta é o estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. Então, quando a criança nasce até os 2 anos, é a idade que a gente reconhece o indivíduo como bebê, né? São desenvolvidas as percepções, é fato, né? As percepções acerca do mundo. A criança nasceu, né, e ela tem muita coisa para aprender. E como que ela vai perceber esse mundo? Ela vai perceber com todos os seus órgãos do sentido. Ela vai pegar, ela vai chupar, ela vai pisar, ela vai ouvir, ela vai ver, ela vai sentir, né, cheiros, né? Todas essas percepções são construídas com a criança por meio de quê? De estímulos. Quem fará esses estímulos, né? As pessoas que estão próximas a ela, né? Inicialmente a família. Num segundo momento, uma instituição educacional ou coisas desse tipo. Bom, são desenvolvidos também, nessa faixa etária de 0 a 2 anos, os sentidos e movimentos, né? É nesse momento que a criança chora, fica, né, feliz, né, que ela começa a andar, engatinhar, né, antes, né, todos esses movimentos, as percepções e o modo como ela vai se entendendo como pessoa no mundo vão sendo desenvolvidos. E é interessante porque como eu posso usar esse conhecimento para um contexto educacional? É saber que de 0 a 2 anos eu não posso trabalhar com elas algumas habilidades que ela só poderá desenvolver a partir dos 12 anos. Né? Exigir coisas para além do que ela pode, né, desenvolver, segundo Piaget. Bom, ele apresenta também o estágio de desenvolvimento pré-operatório, dos 2 aos 7 anos. Essa faixa etária é importante para nós, porque se nós estamos falando em construção da escrita, da leitura e da escrita, né, aprendizagem da língua materna e tudo mais, a gente precisa pensar que essa faixa etária ela é importante, é a hora do boom do desenvolvimento do aluno, né, da criança e tudo mais. Nesse momento é criada, né, desenvolvida, perdão, a linguagem intelectual da criança. A criança passa a pensar, a raciocinar para além daquilo que ela percebe com seus órgãos do sentido. E isso é muito importante para o seu desenvolvimento. A afetividade também, né? Ela passa, a criança, ela deixa de ser menos egoísta, né? Ela passa a expressar sentimentos e ela passa também a receber, né, esse tipo de manifestação. E interação social é uma parte que a explosão do vocabulário da criança, ela está falando por todos os lados, né, para todas as pessoas o tempo inteiro, fazendo perguntas. E para a educação? É importante trabalhar o que nesse momento, né? É a contribuição de Piaget. Operações concretas, ele apresenta para nós também esse estágio de desenvolvimento, que a partir dos 7 aos 11 ou 12 anos, mais ou menos, a criança ela passa a ser autônoma. É aquele momento que ela fala assim, eu sei fazer sozinha, eu não preciso de ajuda. Ela já quer fazer sozinha, porque ela vê as outras pessoas como modelo, ela quer ser mais autônoma. E ela começa também a desenvolver os valores do que é certo e errado. É claro que antes disso, né, ela já vai tendo algumas orientações acerca disso, mas os valores morais, né, do que é ético, do que é adequado, não só do que pode e que não pode fazer enquanto, né, uma criança rebelde, mimada, né, mas do que é aceito socialmente, né, ou não, tá? Então, nessa faixa etária é possível trabalhar alguns conceitos relacionados à autonomia, valores morais. Como que trabalha isso? No dia a dia, nas vivências do dia a dia, em situações reais, né? Em contextos que permitem, né, esse tipo de trabalho, né?
leitura de texto, conversa, né? Conversa familiar, conversa na escola, abordagem de um filme, né? Ou conflitos reais mesmo, que você vai fazer a moderação de conflitos entre alunos, né? Existem, nesse momento aí, muitos conflitos, porque entre os valores familiares, cada família tem valores específicos, né? E então fica tendo que existir uma moderação aí. Geralmente o professor, né, tem um certo trabalho, não vamos falar de dificuldade não, porque nós aceitamos os desafios, mas tem um trabalho de entender e colocar essas crianças para dialogar e respeitar o espaço do outro. Bom, o período das operações formais, né? A partir dos 12 anos, a criança tem condições de compreender as relações mais abstratas e de internalização, representações, simbologias mais complexas. Então, Piaget traz para nós essa contribuição das faixas etárias e o que pode ser trabalhado e desenvolvido, né, em cada um desses estágios. É interessante pensar que os ritmos de aprendizagem, de desenvolvimento da criança, eles são diferentes, né? Há as crianças que são mais avançadas e há as crianças que têm um ritmo mais vagaroso, mas todas estão se desenvolvendo de acordo com as suas experiências de vida, suas percepções e as suas necessidades de aprendizagem. É isso. Nós nos vemos no próximo vídeo para a continuação dessa aula, que vai falar sobre a teoria de Vygotsky.